E aí, meu filho, vamos lá, continua comigo aqui. Pronome relativo. Cuide agora. Vamos falar um pouco desse cujo, que ele também é legal pra caramba. Cujo é um pronome relativo. Coloca na sua cabeça, pronome relativo. Agora tem algumas coisas que são importantes. Joga na tela. Pronome relativo cujo, ele vai indicar posse entre dois substantivos. Ele indica posse entre dois substantivos necessariamente. Ele vai se referir a um substantivo da esquerda, substantivo anterior. Ele se refere ao substantivo da esquerda. No entanto, ele vai concordar com o substantivo da direita. Então, ele refere-se ao da esquerda e concorda com o da direita. E aí você tem que saber como é que é o nome deles. O termo da esquerda, ele vai se chamar termo possuidor, é que ele possui alguma coisa. Já o termo da direita será o possuído, é a coisa possuída. Então, da esquerda, possuidor, da direita, possuído. Beleza, agora olha para mim. Veja o contexto. Homenagear o cantor cujo as canções embalaram multidões. Vamos lá analisar cuidadosamente. Primeiro, olha lá, tá o cujo. Ele está entre dois substantivos? Tá, professor. Cantor e canções. Dois substantivos. Lembra que eu falei? O termo da esquerda é esse aqui, ó. Termo referente. Chama-se termo possuidor. Por quê, professor? Porque possui alguma coisa. O cantor possui o quê? As canções. Termo possuído. Ah, possuído, professor. Tá, vai pensar besteira. Só que aí você analisa comigo o seguinte. Tá vendo esse as aqui? É um artigo. Posso ter esse artigo? Não, é lógico que não. Errado esse artigo. Uai, professor, não pode? Não, não pode. Não pode. Uai, como é que faz então? Presta atenção, presta atenção. O pronome relativo cujo, eu falei pra você que ele se refere. Lembra que eu falei pra você, no bloco anterior, que todo pronome relativo é um pronome anafórico? Pois é, porque ele retoma o termo anterior. Ele se refere ao termo anterior. No entanto, ó, veja aqui, ele refere. Refere-se. No entanto, concorda com o termo posterior. Ele se refere ao anterior e concorda com posterior. Fechou? Se liga nisso aí, que isso é legal. Aí, o que você vai fazer? Se ele concorda, olha lá, canções. É um substantivo feminino no plural. Ou seja, tem que ficar cujas. Cujas canções. Nada de cujo. E nada de cujo as, por favor. Correto é? Cujas canções. Aí você já sabe que ele é um pronome relativo. E que o pronome relativo, você também já sabe, introduz oração subordinada adjetiva. Lembra disso, né? Pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Adjetiva. Fechou? Então vamos lá. Veja um outro contexto agora, um pouquinho melhor, um pouquinho mais interessante na sua vida. O autor cuja obras me refiro é Machado de Assis. Olha só, vem cá. Esse cujo está entre dois substantivos? Tá, professor, autor e obras. Autor é o termo possuidor, porque possui as obras são possuídas pelo autor. Lembra disso? Cujo ele se refere-se ao termo. Refere-se ao termo da esquerda, mas concorda com o termo da direita. Concorda com o termo da direita. Obras, substantivo feminino plural, então tem que ser cujas. Nada de cuja, somente. Tem que ser cuja. Coloca o S lá que faltou. Cujas obras me refiro. Cadê a oração principal? A oração principal você tem o autor é Machado de Assis. Quando eu falo em oração principal, é aquela oração que sozinha faz sentido. O autor é Machado de Assis. Cujas obras me refiro, oração subordinada adjetiva. Vou colocar aqui embaixo, ó. Oração subordinada adjetivo. Nesse caso, como não tem vírgula, ela é restritiva. Legal. Aí você olha para o verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa, professor. Para onde é que vai esse a? Bem, para antes do pronome relativo.
O autor a cujas obras me refiro é Machado de Assis. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Todas as vezes que dentro da oração subordinada adjetiva, algum termo exigir preposição, algum termo regente, tá? Um verbo, nome, exigiu preposição, essa preposição ela tem de vir para antes do pronome relativo. Coloca isso na sua cabeça, tá? Ó, porventura, se fosse que eu vai precisar. O autor cujas obras preciso. Quem precisa, precisa de. Então, deve vir para antes. O autor de cujas obras preciso. Tá? Isso é regência. Isso você tem que saber. Tem que saber. Então, se está dentro da oração subordinada adjetiva, alguém exigiu preposição. Preposição é para antes do pronome relativo. Tá? Lembrando a você que esse cujo aqui só pode ser pronome relativo. Fechou? Bonito? Então vamos mais. Veja outro contexto. Vou apagar porque ficou feia essa bagunça agora, né? Deixa eu me apagar. Acompanhe lá comigo. Aos poucos, volta a confiança dos investidores no país, cujas eleições estão previstas para o fim do ano. Vamos lá, olhe para o cujo. Está entre dois substantivos? Deixa eu ver, professor. Tá. País é um substantivo, eleições é outro. Opa, então olha só, indica uma relação de posse. O termo da esquerda é o possuidor, porque o país possui o quê? O termo possuído, as eleições. Viu a relação de posse? Só para você ter certeza que dá uma posse aqui, coloca um pronome possessivo. Aí você vai ver a posse, quer ver? Aos poucos volta a confiança dos investidores no país. Suas eleições. Não são as eleições do país? É porque indicou posse. Tá? Indica posse. Legal. E aí, olha só, lembra que eu te falei? Ele se refere ao termo da esquerda, mas concorda com o termo da direita. Concordou perfeitamente, cujas eleições. Então você tem um pronome relativo que introduz oração subordinada adjetiva. E coloca uma coisa na sua cabeça. O pronome relativo cujo vai se referir ao termo de imediato antecedente. Porque a prova perguntou aqui nesse contexto se cujas referia-se a investidores. Ele diz, depende-se das ideias do texto, que as eleições dos investidores estão previstas para o final do ano. É? Não, errado o item. Não são as eleições dos investidores que estão previstas para o final do ano. São as eleições do país que estão previstas para o final do ano. As eleições do país estão previstas para o final do ano. É ou não é? É, professor. Beleza. Vamos lá, então, para a questão. Joga na tela, por favor. Questão aí do Instituto Rio Branco, para diplomata. O pronome relativo cujo estabelece a relação de posse entre represa de Itaipu e contrato. Veja o texto. Aqui dão como exemplo a atual represa de Itaipu, cujo contrato é leonino contra o Paraguai. Beleza. Então, olha para mim. Olha para mim. Ele diz para você que o cujo estabelece uma relação de posse entre represa de Itaipu e contrato. Vamos ver. Aqui dão como exemplo a atual represa de Itaipu. Cujo contrato? Contrato de quem? Contrato de quem? Professor da represa de Itaipu. Oh, percebeu? Percebeu? Represa de Itaipu e contrato estabelece uma relação de posse, ó. É o contrato dessa empresa. A questão está o quê? Certíssima. A questão está correta. É mole? É ou não é? É, professor. Então, vamos mais. Agora não mais o cujo, mas sim o onde, que também, ó, é deveras importante na sua vida. Deixa eu me apagar aqui e vamos falar desse cara do onde. Onde refere-se a lugar. O pronome relativo onde ele vai se referir a lugar. Ó, a cidade onde moro é um lugar aprazível. Para quem não sabe, aprazível
agradável. Olha só. Oração principal você tem a cidade é um lugar agradável. Onde moro, né? A cidade onde eu moro. Oração subordinada adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Legal até aí? Professor, legal. Simples, simples, ó. Onde é que eu moro? Na cidade. A cidade em que moro. Esse onde. Aqui está retomando. Cidade é um pronome relativo. Lembra que eu falei que todo pronome relativo retoma o tema antecedente? Lembra, professor? Pois é. Eu estou falando dos pronomes relativos essenciais da sua vida. É o que, o cujo e o onde. Essenciais. Legal. Aí você vem comigo. Professor, eu nunca sei quando é que eu vou usar onde e aonde. Eita, meu Deus, dá uma confusão na minha vida. Eu me lembro que eu aprendi com a tia Maricota. Tia Maricota ensinou. Você teve aula com a tia Maricota? Conta pra mim. Eu tive aula, tia Maricota, tia Amélia. A tia Amélia, você se lembra quem é, né? A tia Teteia. Não teve aula com a tia Teteia? Tá, eu tive. Eita, ela vai me assistir. Não, não tive não, é brincadeira. Tive não. Ela é muito minha amiga hoje, eu gosto muito dela. É brincadeira, tá? Fica bravo comigo não. Onde ou aonde? É porque lá costumávamos ensinar, não o caso da minha, costumávamos ensinar que onde para a ideia de lugar parado e aonde para a ideia de movimento. Meu Deus, dá certo isso? Não dá não. Não dá mesmo. Por favor, tome cuidado. Eu me lembro, certo dia, estava eu feliz da vida ministrando e uma aluna resolveu atender ao telefone durante a aula. Bem na minha frente. Está bem na minha frente. Aí eu olhei, tudo bem, não falo nada. Eu acho ruim, lógico, como qualquer outro professor. Mas tudo bem, não falei nada. Só que eu ouvi a conversa e ela disse assim pra amiga dela: aonde você tá? Aonde você tá? Oh, meu Deus do céu, eu tive que parar a aula e falei: ó, não é aonde. Não é aonde. O correto é onde você está. Aí ela vira pra mim e fala: professor, ficou bruta, ficou braba. Ela vira pra mim: professor, é porque minha amiga está no ônibus. E o ônibus está em movimento, aí tem que ser aonde? Não, por favor, né? Por favor, não invente, não invente. Porque se eu pensar nessa ideia, quer ver? Pega aí o verbo dançar. Dançar indica movimento, não é? Aí eu falo, aonde você dança? É isso? Não, não. Quem dança, dança em algum lugar. É onde você dança. Onde você dança. Então, quem manda não é a circunstância, mas sim o verbo. Quem está em algum lugar. Quem está em algum lugar. Lá em Goiânia, no Goiás, cidade boa demais da conta, é muito comum você ouvir as seguintes expressões, né? Onde você foi, moço? Onde você foi? Ou então, onde você tá? Onde você tá? É ou não é? Muito comum. É, professor, é muito comum mesmo. Você foi, você tá. Dá nem pra saber, né? Olha só. Quem foi a algum lugar. Então, aonde? Isso que quem vai, vai. Aonde você foi. Você não. Aonde você foi. Agora, quem está em. Se está em, não pediu preposição a. O correto é onde você está. Professor, mas no dia a dia não tem problema. Tem sim, tem problema sim. Vou colocar aqui. Tá? Muito comum isso lá. Então se preocupe com onde ou aonde. Onde ou aonde. Legal, legal. Mas vamos lá. Desceu aqui. Você já ouviu falar dos verbos meclic? Meclic, professor. É. Mnemônico, macete macetoso. Meclic. Meclic. São os verbos mandar, enviar, comparecer, levar, chegar e ir. Com esses caras, você vai utilizar, aonde. Com esses caras, você utiliza aonde. Aonde você mandou os documentos, aonde você enviou, aonde você compareceu, aonde você levou, aonde você chegou, aonde você vai. Tem até a música lá, né? Aonde você vai, que eu vou vai. Não, por favor. Aonde você vai utilizar para esses verbos, tá? Importante você saber isso aqui. Porque você tem que conhecer a regência do cara. Quem comparece a algum lugar.
parece a algum lugar. Legal? Firmeza? Então vamos lá, vamos ver se tá mesmo, hein? Questão, vai lá, joga na tela. No trecho, foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias. O pronome relativo tem valor possessivo, indicando que a casa em que o autor se refere pertence a Pádua. O professor não tem nem Pádua aí. Pádua é um cidadão lá do texto, tá? Não tá aí no trecho, não. Quer ver? Tá aqui, ó, o trecho, ó. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias. Olha só, olha pra mim, olha pra mim. Onde indica lugar? Onde indica posse? Não, onde indica lugar. É onde eles viveu. Onde ele viveu? Onde? Em casa. E aí a questão está o quê? Errada, professor. Muito bem, questão errada. Porque não indica posse. Continue comigo. Questão número 8, veja lá na tela. Na tela? Tá dando trava aqui. Muito bem. Mantendo-se a correção gramatical do texto, pode-se empregar em que ou onde em lugar de no qual. Ah, isso é legal demais na sua vida, hein? Ele perguntou se eu posso colocar o em que ou o onde no lugar de no qual. Vamos ver se pode. Nossos projetos de vida dependem muito do futuro do país no qual vivemos. Olha aqui pra mim, vem cá. Ele perguntou pra você se eu posso, no lugar do no qual, utilizar um em que. Pode? Pode, sem problema nenhum. Não há problemas, tá? Agora, o onde eu posso? Agora tem que analisar. Por que, professor? Porque o onde, ele se refere a lugar. Vamos ver. Onde, no qual vivemos. Indica lugar? Onde? Esse no qual está tomando quem? País, professor. Opa, país indica lugar? Indica, cabe onde? Cabe. Cabe onde? Então a questão está o quê? Certo. Beleza? Ah, achou que tinha travado o vídeo, né? Não, para de besteira, vem comigo. Oh, meu Deus. Acabou. Oh, tristeza. Tava tão legal, era que tava começando a ficar legal, ela não é. Mas enfim, você vai praticar. Vai praticar esse onde. Vai praticar o cujo. E o que? Porque o que é deveras importante na sua vida. Beleza? Então, te aguardo na próxima. E aquele abraço.